Olá, Olá, oi, boa tudo noite. bem? Boa Tudo bem? noite. O pessoal está começando a entrar. Quero dar boa noite para quem já está online aqui com a gente. Eu sou a Diana Góes. A Carla acabou de entrar aqui também. E a gente vai já já começar. Acho que espera mais um minutinho para ver aqui. E É, vai começar a nossa live. Tá tudo bem aí? Tá ouvindo bem? eu tô vindo bem. Tá bom. Então tá. Ó, mais gente entrando. Vou começar a contar um pouquinho aqui. A live do Açaí para o Mundo é uma iniciativa para a gente conhecer mais pessoas que fazem um impacto na comunidade, tanto na nossa comunidade aqui de Belém, do estado do Pará, quanto em outras comunidades. Então, a gente está convidando pessoas que têm um grande impacto na comunidade empreendedora. Começou da última vez também com Manaus, e aí agora a gente está falando contigo, com a Carla, que Olha que tem um legal. Quem papel foi de Manaus? muito. Hã? Quem foi de Foi Manaus? do Cuju Valley, na semana, faz umas 2 semanas, foi com o Lindomar. Hum, Aí, o Lindomar foi o nosso primeiro convidado. Aí, qual é o nosso objetivo aqui também? Lembrar que, em homenagem ao mês da mulher, a gente tem uma participação muito no empreendedorismo da nossa comunidade. As mulheres têm uma participação enorme no Brasil, em todos os níveis de empreendedorismo. E aí a gente quer conversar um pouquinho sobre isso também. Então, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para a gente, por favor, tá. para o pessoal te Então, boa conhecer. noite. Boa Estão me noite. escutando bem? Eu acredito que está É, falando. ok. Então, eu me chamo Carla Pereira. Estou falando aqui diretamente de Manaus. Atualmente, eu faço doutorado na Universidade Federal, na área de informática, na linha de pesquisa de segurança da informação, e também atuo como pesquisadora lá. Atualmente eu estou como líder de comunidade do Inovativa Brasil desde o ano passado. Ano passado a gente iniciou esse programa de liderança local e este ano eu estou como líder, só que eu estou na categoria de veterana, porque a gente tem um líder atual. Um novato a gente chama liderativo. Também estou como mentora do Connect Startup Brasil, que é aquele programa, né, CNPq, FDI, que, enfim, faz a mentoria de startups que estão em processo de ainda entrando, né, para operacional no Brasil todo. Fui mentora do Global Legal Hackathon, fui no ano passado, fui deste ano. Este ano, especificamente, estou iniciando uma startup da área de educação, chamada GEM, Academia de Criadores. Em 2016, eu fui uma das cofundadoras do Movimento Maker, em Manaus, do Fab Lab, que é o Laboratório de Fabricação Digital. Então, atuei por quase 2 anos como diretora de projetos. E aí acabei precisando me afastar, porque precisava, enfim, né, dar uma continuidade na algumas prioridades do doutorado. Então, acabei me afastando e aí depois consegui equilibrar né, as demandas e já voltei com um novo projeto este ano. Então, basicamente, A é a minha lista de mini projetos é bio. bem grande, né? Mas aí, me conta um pouquinho, então, como é que começou essa lista inteira, assim? De onde surgiu? O que que Tá, trouxe o pontapé inicial para começar a trabalhar com o movimento empreendedor, que a gente sabe que na região norte ainda está engatinhando, a gente precisa de sim, muito, muito incentivo, mas que a gente está começando há poucos anos, né? Então, o que que te sim. trouxe nesse primeiro momento para querer participar da comunidade, tecnologia, enfim? Então,
Eu fiz uma primeira graduação, tanto que eu só contei algumas experiências da área de informática aqui, né? Mas eu acabei fazendo uma outra graduação, que eu acredito que foi essa outra graduação que me aproximou muito dessa área, que foi administração. Então, indiretamente, eu comecei a me envolver em 2011, só que diretamente eu comecei a me envolver em 2012 com a área de impacto social, a área de empreendedorismo social. Então, em 2012 foi quando estava começando a popularizar o termo negócios sociais, que muita gente ainda confunde com projeto social, que na verdade é um negócio tradicional, mas com foco social. Um foco de impacto maior para a sociedade. Exatamente, isso. E aí, em 2012, eu fui selecionada para ser embaixadora de negócios sociais. Por quê? Porque o conceito ele estava muito novo no Brasil, não no mundo, mas no Brasil ainda estava... chegou a Artemisia, Negócios Sociais no Brasil, que veio introduzindo esse conceito. E aí eles precisavam de embaixadores em todos os estados, porque só em São Paulo não tinha como chegar para todo mundo. E na época eu fui uma das selecionadas, eu já estava fazendo administração, eu já estava muito próxima da temática, mas ainda faltava algumas ações práticas. E aí quando eu vi a oportunidade de me aproximar, eu me apliquei para ser embaixadora e fui uma das selecionadas aqui do Amazonas. E aí, a partir daí, eu comecei a ter uma ação bem prática, assim, bem mais ativa no ecossistema, porque a minha maior missão era estar fomentando e disseminando o conceito para que outras pessoas pudessem ter noção do que era a amplitude do conceito de negócios sociais e pudessem começar os seus negócios, as suas startups, as suas empresas com foco no impacto social. Então, eu comecei diretamente, foi em 2012, atuando, primeiro como embaixadora, depois como mentora. Então, atuei diretamente com alguns projetos que mapeavam essas ações e essas startups, essas empresas por todo o Brasil. Então, ajudei enfim, a identificar, a buscar. E a partir daí, eu comecei de fato, né, a atuar em algumas frentes, assim. Logo depois, eu atuei por uma startup fora, que tinha sede no Nordeste, mas com ações aqui no Amazonas, mais especificamente na região Norte, que era a Big Eye Solution. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar na parte de operações, e aí foi quando os movimentos aqui começaram a surgir, e aí eu comecei a participar muito também... tendo relação com algumas ações e movimentos que estavam sendo muito fortes em São Paulo. E aí eu via que aqui ainda não tinha ações ou iniciativas e tentei trazer algumas iniciativas para cá e aí a gente começou a trabalhar mais ou menos a partir daí, de 2012 para frente. Mas me diz aí, por que os negócios sociais? Por que negócios de impacto? O que te atrai um pouco mais para isso? Então, é porque eu, particularmente, cresci numa família com poucos recursos e eu senti muito na pele a falta de acessibilidade a diversos serviços do poder público. Uhum. E eu vim de uma escola pública, né, de uma escola que na época não tinha nem ar-condicionado, sabemos como a região norte é quente. Então, eu sofri, de fato, na pele muitas questões, né, por falta do acesso e do serviço público direto. E aí, isso foi uma angústia que eu, né, fui trazendo, fui crescendo. Foquei muito na educação, porque eu acreditava e acredito muito que a educação, ela pode, tanto que a startup que eu estou iniciando também focar na educação, acredito muito que a educação, ela é a chave que está mudando e vai mudar o mundo, né, principalmente o Brasil. Então, quando eu descobri o conceito de negócio social, eu vi a oportunidade de expandir um conceito que muitas das vezes as pessoas não conheciam, e uma vez que esse conceito é aplicado, ele consegue, não é que é sanar, mas ele consegue oferecer serviços que talvez, se a gente for esperar do poder público... Demora muito, né? Demora muito.
Exatamente. Então, quando eu identifiquei o conceito de negócio social, quando eu li a história do Mohamed Yunus, quando eu vi o quanto que a gente pode impactar a vida do próximo, isso é um empreendedorismo, né? É um empreendedorismo só que social. Quanto a gente pode impactar a vida do próximo. E ser um empreendedor, eu preciso disseminar isso, porque eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Então, talvez as pessoas possam sofrer um pouco menos do que eu sofri ao longo da minha vida, sabe? Então, foi essa paixão que me motivou a ser uma disseminadora, a ser uma embaixadora de negócios sociais. Para quem está entrando agora, explica um pouquinho melhor só a diferença entre o que a gente conhece como projetos sociais e os negócios sociais, os negócios de impacto social. Isso. Hoje já não se chama mais negócio social, né? Mas sim negócios de impacto social ou de alto impacto social. O que eu posso fazer uma diferença entre 3 pontos? Projeto social é um projeto que é feito por uma ONG ou por um grupo de pessoas. E esse projeto, ele não necessariamente ele tem um fim lucrativo. Ele é um projeto social. Esses projetos que a gente conhece normalmente. O que é um negócio social, né? E aí o projeto social, a pessoa jurídica dele normalmente o quê? É uma organização da sociedade civil, né? Porque o conceito ONG ele é mais nome fantasia, porque não existe pessoa jurídica ONG, né? Então é uma organização da sociedade civil que realiza um projeto. Né? O que é um negócio social? O negócio social é um negócio normal, como outro qualquer, é uma empresa normal, tal. Só que ao invés, ela vai focar em algum problema da sociedade. Então, eu dou um exemplo muito claro. Eu tenho aqui a Coca-Cola e, sei lá, tem um Descarte Correto, que é uma empresa de negócio social que a gente tem aqui. O Descarte Correto, ele trabalha com o lixo reverso. Então, ele pega lixo eletrônico reverso. Então, ele recebe gabinete de computador, monitor. Aí ele pega tudo aquilo que está ainda em funcionamento, ele monta uma nova máquina, e aí ele vende por um preço mais acessível para comunidades. Entendi. Isso daí é uma problemática que a gente enfrenta, inclusão digital. E aí, se a gente pegar um exemplo da Coca-Cola, a Coca-Cola ela oferece o produto fim dela, o que é um refrigerante. Sim. E aí a gente vê o refrigerante, esse é só um exemplo, refrigerante, e a gente pega um computador com uma configuração ok e com um preço bem acessível para uma comunidade. Ele vai vender esse computador e ele vai receber dinheiro por isso. Entendeu? Ele vai ter então, exatamente. Então, isso é um negócio social. Ele vai trazer soluções para uma problemática da sociedade. Diferente de um negócio que também é tradicional, mas que o objetivo fim dele, o produto fim dele, não necessariamente está sanando uma problemática da sociedade. Mas o negócio social, a pessoa jurídica é normal. É igual um negócio tradicional. É uma empresa. A gente tem startups de negócio de impacto social também. Então, a gente tem o mesmo modelos dos outros, só que com igual. objetivo. Exatamente. E aí, quando surgiu... Exatamente. E quando surgiu o termo negócio social, existia muito esse conflito de projeto social. Foi por isso que o Artemisia sentiu essa necessidade de ter embaixadores que recebessem informação, né, que conhecessem, exatamente, que conhecessem os negócios, que buscassem os negócios na sua cidade e disseminassem esse conceito. E aí foi assim que eu acabei entrando nessa área de impacto social, né? E depois foi entrando em outras ações também, mas muito com foco de ter um impacto social sempre, né? Sempre levar isso em consideração. Aqui o Trocados lá também está perguntando sobre inclusão financeira, se é um negócio social. Pode ser. Sim. Pode ser um negócio social, sim. Você trabalhar uma empresa vai trazer resultado para a empresa e para a sociedade com inclusão financeira. A gente tem startups que buscam fazer, até um exemplo de Belém, que busca fazer empréstimo para pequenas empresas, mas trabalhando com menores taxas de juros. É o Tupinambá? É a Finexa, que é um dos nossos aqui da Sai Valley tem. Então, é uma iniciativa que quer trazer essa proximidade com o pequeno empresário. Ele sabe que é mais difícil, às vezes, chegar o MEI, aquele que tem uma condição menor, de chegar e conseguir um empréstimo no banco, de conseguir expandir o negócio dele. Então,
algumas ideias estão surgindo com esse objetivo, de trazer inclusão financeira, seja para negócios, para pessoas, e Sim. tem um impacto social. É um negócio de impacto, sim. Tem Exato. alguma iniciativa aí em Manaus que você conheça nesse sentido? Olha, aqui a gente tem o Banco Liberdade, que é um banco que ele se inspirou muito no Banco Tupinambás de Belém, não sei se você conhece, que também se inspirou no Banco Palmas, né, que é o banco que é o modelo de banco de negócio social, né? Bancos que emprestam dinheiro e que tem moeda. E aqui a gente tem um negócio a gente chama de impacto socioambiental, que é o exemplo que eu dei do descarte correto, né? Que eles fazem um trabalho já há muito tempo aqui na cidade, acho que muito antes de ficar forte o termo negócio social no Brasil. O descarte correto ele já vinha atuando e trabalhando nesse eixo, né, socioambiental. E até hoje eles têm um impacto muito grande aqui na cidade, não só na cidade, mas já chegaram em outras cidades do estado do Amazonas. Um trabalho fantástico dentro das comunidades. Eu lembro que na época que eu me aproximei do descarte, em 2012, eu acredito que ainda não tinha um serviço de venda de computadores, né? E uma coisa legal de falar é que quando a gente montou o Fab Lab, os primeiros computadores do Fab Lab, nós compramos do descarte correto, por um preço muito mais acessível, né? Muito mais fácil até de você iniciar o seu negócio, você iniciar, que já é uma iniciativa de impacto, com o apoio de outra, porque você não tem um investimento tão alto. Exatamente. E aí a gente percebe, né, como que impacta outras organizações, outras instituições e a sociedade, né, de forma geral. Exatamente. Você falou aí do Fab Lab, né? Então, conta um pouquinho como é a iniciativa do Fab Lab aí, esse movimento maker, como é que está o Tá, status atual, 2020, em Manaus. tá. Eu vou ter que sabotar um pouquinho, aí eu posso contar. Porque o Fab Lab, na verdade, ele surgiu a partir do Movimento Maker, né? O Sim. Movimento Maker, em 2016, ele foi, né, cofundado aqui, eu, o Carlos Júnior e o Glauco Aguiar. Nós éramos 3 pessoas que não se conheciam. E por conta do movimento, por conta do termo maker, a gente acabou se conhecendo. Percebemos que os 3 tinham a mesma dor, que era de trazer essa discussão sobre essa temática na cidade e de fazer disso algo de inclusão mesmo digital, que a gente pudesse chegar enfim, nos 4 cantos da cidade, né, a princípio. Quando a gente percebeu que a gente estava lutando pela mesma coisa separado, resolvemos nos juntar. E acho que junto a gente consegue unir forças e, né? Exatamente. Então, em 2016, a gente iniciou o Movimento Maker em Manaus. E nosso primeiro assim, foco, na verdade, não era nem ter o espaço, porque a gente já, né, claro, já é do Maker, já sabe que existe Fab Lab, espaços Maker, essas coisas. Sim. Mas, assim, o que a gente pensou? A gente está numa região que, de certa forma, ainda não conhece muita coisa, então a gente precisa que as pessoas tragam para cá e comecem a disseminar de fato, né? Então não adiantava muito a gente ter um espaço para a gente, de repente, ter máquina, aquilo, e inaugurar, não. A gente pensou primeiro nas pessoas. Exatamente. A gente primeiro pensou nas pessoas. A gente precisa levar a cultura para as pessoas precisam conhecer o que é a cultura maker. Precisa educar o público primeiro, para ele poder... Exatamente. Para poder saber o que não fazia muito sentido a gente ter um ponto, ter uma impressora 3D e ninguém nem saber o que é isso. Então, nós focamos muito nas pessoas. Então, tudo que era lugar, universidade, a gente chegou a ministrar oficinas para uma pessoa. Então, assim, eventos de startup nós estávamos sempre, né? Éramos convidados, né? Era um tema muito novo, então não é que envolve... Existem startups de IoT, que, né, trabalham com foco em IoT, que é maker puro. E nós éramos convidados a diversos eventos, conferência de empreendedorismo de inovação da Amazônia, Feira do Polo Digital, enfim. A feira até que chegou depois. Mas nós começamos com o Movimento Maker e acabamos incubados dentro de uma universidade particular, que é a Uninorte. Ficamos por um tempo incubados lá. E aí depois nós entramos com um processo de tramitação na rede internacional
para abrir o primeiro Fab Lab aqui, né? A gente tinha, com o Fab Lab Belém, a gente era nosso, assim, nosso ponto de inspiração, né? O Thiago, nós, né, tínhamos contato com o Thiago de Belém, e até porque o Fab Lab Belém era o único do norte, né? E aí nós já tínhamos essa vontade, mas optamos primeiro por chegar nas pessoas e compartilhar a cultura para que todo mundo entendesse e, se quisesse, né, fazer parte da cultura, já tinha, de certa forma, um vazamento mínimo, né, uma base mínima para poder estar ali também. E aí, depois que de 1 ano e meio, mais ou menos, nós entramos com o pedido, e aí, quando foi em 2018, oficialmente, nós tivemos autorização para ter o Laboratório de Fabricação Digital, que é o Fab Lab Manaus, é o primeiro daqui da cidade. E aí, dentro do Fab Lab, nós desenvolvemos um projeto com foco na educação também. Eu era, na época, diretora de projetos, e a educação sempre foi algo que a gente bateu muito forte dentro do Fab Lab. Um projeto chamado Cientista Maker, que é um projeto que tem o objetivo de levar o conhecimento da ciência, o conhecimento maker, e unir a teoria e prática, fazendo essa analogia com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, é ensinar aquilo que a gente vive no cotidiano, trazendo elementos de sala de aula. Então, o Cientista Maker, ele foi selecionado na primeira fase do Instituto Serrapilheira. Ele foi agora, ano passado, selecionado para ganhar 100 mil da ONU, né, para desenvolver projetos na cidade. E hoje, assim, vai participar agora da Campus Party, né, tem uma bancada lá. Atualmente, eu deixei o cargo de diretora de projetos, né, por conta de outras prioridades. Mas o time que ficou lá é muito competente, assim, tá crescendo muito, novos segmentos, novas oportunidades, bem presente no ecossistema local, né, participando das ações, participando das reuniões. A gente, né, desde que fundou o Maker, a gente realiza o Arduino Day, que é um evento daquela placa, né, eletrônica. E aí, este ano, o time que está no Fab Lab atualmente vai realizar o Arduino Day dentro do Campus Party, na parte open, na parte aberta. Então, assim, tá bem legal, assim, o movimento da Maker, né, dentro do Fab Lab, e aqui na cidade impactando diretamente de várias frentes, várias ações, assim. E vamos ter a Campus Party em Manaus, né, pela primeira vez? Sim, primeira vez. Assim, o desejo da Campus Party é desde muito tempo, né? Eu fui campuseira desde 2011, eu acho. Desde 2011, campuseira lá em São Paulo, de ficar acampada, de não dormir, de comer miojo. Não, miojo, cup noodle, que não quer dormir, não quer ter. Não, sim. E aí, quando foi, acredito que foi ano passado começaram as reuniões, assim, de fato, né? Porque era uma vontade da comunidade como um todo, do ecossistema como um todo. Começaram as reuniões para, enfim, verificar se o local... não basta só a Campus Party querer, né? Basta também a cidade, a comunidade, as pessoas também quererem. Então, isso. Governo, né? Então, todo um conjunto de pessoas, elementos envolvidos, que não basta ser só um lado que quer, né? Ano passado começaram as reuniões, né? Foram várias reuniões, inclusive dentro da Rede Amazônica, né? Que é a empresa de televisão aqui da região, para poder verificar todas as outras comunidades, para verificar as instituições, as organizações que queiram estar, enfim, envolvidas, atuando. E aí, quando foi final do ano, acho que foi batido o martelo. Na verdade, as reuniões começaram em 2018, se eu não me engano. E aí, quando foi final do ano passado que bateu-se o martelo, para ser agora em março, né? Agora está todo mundo bem eufórico, assim, bem feliz, ansioso. Muitas comunidades levando muitas palestras, muitas oficinas, várias comunidades aqui, comunidade de educação, a Maker, tudo levando bancada para fazer workshops, enfim, vai ter o Arduino Day lá, né, que o Fab Lab está organizando,
A comunidade de educadores inovadores da Amazônia, que é o do Inovan, também está lá, vai participar, vai levar uma grande quantidade de palestrantes para o evento. Então, assim, a cidade está em festa, né? Assim, e muito A ansiosa cidade aguardando. a comunidade empreendedora está em festa. Mas os Você curiosos consegue também estão em enxergar, festa. você consegue enxergar se tem muita gente de fora da comunidade que está começando a entender um pouco mais ou que tem mais interesse de participar agora, se isso aumentou depois que todo mundo ouviu falar que vai ter a Campus Party, quando é que vai ser, e aí quando realmente foi confirmado, conseguiu perceber se teve esse aumento de curiosos? Ah, com certeza, assim, eu percebi isso já desde a Campus Party em Rondônia, porque lá eu fui para Campus Party em Rondônia, e era muito engraçado porque tinha muito amazonense lá. Mas era muito amazonense. Talvez tenha, né, até mesmo, eles devem ter pensado, mas tem muito amazonense aqui, por que não fazer uma Campus Party lá, né? Tinha mais amazonense duvidado do que... Mas, assim, esse movimento de vários amazonenses estarem presentes lá na Campus Party, ele foi muito importante, assim, acho que para essa definição de Campus Party aqui, né? Mas claro, assim, acho que qualquer evento que é novo aqui na cidade, assim, claro que a Campus Party ela tem uma proporção gigantesca, né? Porque, querendo ou não, sempre que tem em São Paulo, a cobertura, né, jornalística é muito grande, né? Então, de certa forma, alguém já ouviu falar do que é Campus Party. Talvez não lembre do nome, mas da Não sabe, configuração de um eles evento, não sabe bem o que é, mas sabe mas já ouviu falar, que tem alguma coisa E, ali. sim, e assim, qualquer evento que é muito novo aqui, sim, as pessoas são muito bem interessadas, aumenta a procura, aumenta o interesse, e a Campus Party não seria diferente, né? Então, na inauguração que aconteceu em agosto, se eu não me engano, no lançamento, na verdade, já deu bastante gente lá, então a gente pôde perceber a grande quantidade de pessoas já interessadas e vários elementos do ecossistema presentes e ali, né, todos juntos para, enfim, né, fazer a primeira Campus Party do Amazonas. Com certeza. Muita coisa acontecendo aí, né? Eu acho que Sim. já Manaus é uma cidade que já tem um histórico industrial muito forte, e aí agora entrando também muito com o ecossistema empreendedor. Explica um pouquinho como é que está a tua relação hoje com esse ecossistema. Tem muitos projetos, mas assim, eu sei que você está no Inovativa, ele é uma das tuas principais atuações, ou como é que está um pouco mais o teu dia a dia, a tua vida? Tá, na comunidade especificamente, a gente tem aqui o Jaraqui, né? O Jaraqui, acho que vocês conhecem aí. E aí, o Jaraqui tem as pessoas que lideram o Jaraqui, né? Mas o Jaraqui, como nós todos falamos, é o que representa o ecossistema no geral, né? Assim, diretamente na comunidade, eu atuo com Inovativa. Desde o ano passado, não sei se vocês sabem, mas o Inovativa ele não tinha a figura de um líder, né? Não tinha essa figura de líder no Brasil todo. Inovativa só tinha a figura de agente. Só para quem não sabe o que é Inovativa, Inovativa é o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Então, o Inovativa ele é um programa do Ministério da Economia, da Fundação CERT e do Sebrae Nacional. Então, a cada ano, ele tem 3 processos de aceleração. O ciclo 2020/1, que inclusive está aberto para startups em estágio de operação, tração, né, ou de expansão, aberto até o dia 16 de março. Que para quem já tem projeto, já tem a startup, já tem o MVP. Ou em operação, ou em tração, ou em expansão. E aí recebe mentoria por 4 meses. E tem o Inovativa de Impacto, que é essa questão que a gente está conversando um pouco mais na frente dos negócios de impacto social, que é mais ou menos entre maio e agosto, mais ou menos ali, no meio do ano, literalmente. E o ciclo 2020/2, que é o ciclo de aceleração que engloba todos os fins. Então, e aí o Inovativo ele não tinha essa figura de líder nos estados, ele tinha a figura de agente do Inovativo. Ano passado, o Inovativo trouxe essa proposta
de ter os líderes, né, junto com os agentes, para que a gente pudesse potencializar ainda mais as ações inovativas. Ano passado, né, como eu falei, foi a primeira vez, eu ainda estava no Makers, né, estava atuando como Makers, e o Maker, de certa forma, ele tem uma proximidade muito forte com essa questão empreendedora, porque a gente, Makers, existe desenvolvimento de muitos projetos de IoT, de várias soluções, né, de tecnológicas, e tudo isso Muitas daí a gente soluções pode perceber. escalar, né? Exatamente. E aí, como eu estava muito envolvida no Makers, eu falei, já tinha todo esse contexto no campo empreendedor, né? Já tinha sido diretora de startup, já, enfim, entre outras coisas. E aí eu disse, vou me aplicar para ser líder do Inovativa para tentar, né, unificar as coisas. Aí, ano passado, eu acabei sendo selecionada e a gente começou um trabalho, né? O líder ainda estava tentando entender um pouco das funções. Eu acredito assim que ano passado foi mais um ano piloto, mas a gente conseguiu fazer muitas coisas legais. E este ano, né, a gente tem a mudança de líder, porque eu acho que é o correto de se ter, né? Você tem dar oportunidade para novas pessoas. E a gente continua com o apoio, apoiando o líder atual, né? E aí, com ações envolvendo... agora, no final de semana que passou, nós, como Inovativa Brasil, nós apoiamos o Global Legal Hackathon, que é um hackathon internacional que acontece no mundo todo, né, ao mesmo tempo, de Lautechs. Então, são startups que vão surgindo para solucionar uma problemática dentro do direito. Sim. Ou dentro de um serviço, ou dentro de algo que a sociedade sinta necessidade que envolva o direito, sendo especificamente de inclusão, né? E aí o Inovativa, ele apoiou o evento. Os 3 primeiros colocados desse hackathon, a gente vai oferecer mentoria com esses mentores que participam desse processo de aceleração do ano todo, então mentores de organizações renomadas. Então a gente está agora no processo de fazer esse match com a startup que venceu o segundo e terceiro lugar, com os perfis, né, de mentores que tem essa área jurídica ou que tenham envolvimento com, por exemplo, terceiro lugar, que foi violência contra a mulher, que tenham relação com isso e que possam estar ajudando a que essa ideia que começou no hackathon, ela não morra, né, daqui para frente. Que ela continue, né? Que acho que é muito importante isso, né? O hackathon, ele acaba trazendo uma ideia para resolver um problema que a gente convive. As pessoas estão ali empolgadas durante algumas horas, um fim de semana, geralmente. E quando termina aquela empolgação, se você não tiver o apoio de alguém para te ajudar a desenvolver realmente, se aquela ideia vai precisar de um espaço, se aquela ideia vai precisar de tecnologia, fica muito difícil. Aí, uma das atuações do Inovativa é justamente essa, né? De pegar empresas ou ideias, às vezes, e começar a acelerar, ou, como você falou que está agora, se a ideia já é bem desenvolvida para acionar, para escalar, não é isso? Assim, formalmente, digamos assim, né, dentro dos programas de Inovativa, são esses editais que são abertos. Como eu falei agora, esse que vai até o 16 de março. Especificamente essa ação que a gente está fazendo, que a gente fez ano passado, de dar essa continuidade para startups, porque assim, é uma oportunidade de a startup até mesmo ver se realmente, da ideia, na verdade, né, dela ir para frente, ok. Ou também se eles decidirem que não vão para frente, ok também, mas uma decisão mais consciente, né, assim, tem alguém e tal. Então, especificamente, essas ações de Inovativa aconteceram aqui no Amazonas, com relação a esse acompanhamento de hackathon, que foi uma iniciativa minha ano passado, juntamente com o coordenador do evento, e que esse ano nós conseguimos repetir, porque a gente sente muito essa necessidade aqui de, às vezes, assim, de acompanhar, né, essas ideias que, como você falou perfeitamente, os participantes estão ali juntos, estão empolgados, aí acabou, saiu pelaquela porta, parece assim que acabou ali. E aí... Acaba que muitas startups até tentam um processo de seleção a nível Brasil, mas pela dificuldade de distância, nem sempre é possível. Né? Então, exato. Até às vezes consegue alguma mentoria, algo de São Paulo, mas essa distância, Belém sofre com isso, Manaus sofre ainda mais com isso.
Então, essa distância do grande centro do Sudeste, ali, É. de comunidade empreendedora, complica um pouco também. Então, é E aí muito o importante Sebrae é legal, porque o Sebrae, o Sebrae também apoia, né? Então aqui o Sebrae ele já ofereceu o espaço do Sebrae Lab, para que as startups possam ir para lá, as ideias, os grupos, né, que tiveram suas ideias possam ir para lá, possam, né, fazer uma modelagem melhor do seu negócio, possam testar. Então, assim, é muito legal esse evento, o Global Legal, porque tem essa vontade, sabe, de vários parceiros, né, que apoiam o evento, dar essa continuidade, né? Pelo menos, assim, acho que é uma oportunidade que se dá para esses grupos que a gente queria dar para todo mundo nessa oportunidade, né? Mas infelizmente tem que, enfim, né? Até porque particularmente do inovativo, ele trabalha em paralelo com esse processo de aceleração. Então são 160 startups que tem, né? Que o Inovativa busca selecionar por ciclo. é Pelo muito menos o bom. ciclo 2020/1, 2020/2, né? 160 só agora. Então, imagina a quantidade de mentores que tem que também tá acompanhando. Então, por isso que a gente não consegue, fora do programa, né, fora do edital, um número muito maior, porque também existem, né, o processo de aceleração ele vai acontecendo. Então, para também não dar um conflito assim de sobrecarregar, a gente, né, acabou limitando para os 3 primeiros. Acho que é uma ação que, quem sabe, no futuro a gente possa conseguir, né, chegar num número maior e, enfim, né, Então, impactar hoje, mais pessoas. essa relação que você tem no Inovativa, ela é local apenas ou ela também tem algo fora do estado? Ó, quando a gente é líder do Inovativo, a gente é líder geral. Como eu moro no Amazonas, minha atuação é no Amazonas. Mas se eu me mudasse hoje para Belém, aí eu ia me juntar com a Bruna e a gente ia ser líder aí em Belém. Entendi. Fora, fora do estado, eu tive atuação na Bahia, né, como diretora de startup. Eu participei da equipe de avaliação do Centelha, da Bahia, do edital do ano Que é um passado. bem famoso até, mas não, Sim, a gente sim, não sim. tem aqui na nossa região muito, né? Mas vários estados têm. É o edital que ele passa por várias fases, né? A fase 1 de ideias, a fase 2 de empreendimento, a fase 3 já para a questão mais do negócio mais bem definido. Cada fase dura em média 1 mês, então assim, é um processo bem longo, bem demorado. Não é uma análise não é um processo de aceleração, né? Que tem um mentor, não nada disso. As pessoas que tenham alguma ideia, elas submetem seus projetos. Não pode ter CNPJ. Então tem que ser uma ideia ou algo que esteja com algum protótipo conceitual, algum protótipo funcional, até mesmo que possa ter um produto, mas o objetivo final, pelo Centelha, é que aquela equipe que foi selecionada, ela vá, né, ter o seu CNPJ, porque ela vai receber o investimento. Então ela só pode receber o investimento se for um CNPJ criado a partir da Da seleção. seleção, entendeu? Não tem como hoje, vamos supor, eu tenho um CNPJ e aí eu vou lá, me aplico, chego em todas as fases e está aqui meu CNPJ. Não posso ser uma empresa que já foi constituída antes, tem que ser constituída depois. Então, o Centelha, ele acho que é uma média de 60 mil, eu acho, de investimento para cada startup. É o teto máximo e a startup ela vai colocar de acordo com a sua necessidade, né? Os seus custos e tal. Então, assim, é um processo bem demorado de avaliação. Então, cada fase dura em média 1 mês, fora o prazo que se tem de recurso. Teve aqui em Manaus, né? O Centelha ainda está acontecendo, agora está na fase 2. Acaba sexta-feira a submissão dos projetos. Mas eu, particularmente, minha atuação foi com o Estado da Bahia. Então, eu Sim. atuei na fase 1, 2 e 3 como da equipe de avaliação, né, do comitê de avaliação de lá. E pela Inovativa, a gente atua localmente, porque eu moro aqui, mas eu posso fazer qualquer ação em qualquer outro lugar, depende muito de disponibilidade, ou se de repente tal estado não tem líder nem agente, então depende muito disso, entendeu? E você acha que essa atuação que você já teve em estados diferentes, em projetos diferentes, o quanto que ela te construiu para poder estar hoje bem à frente da comunidade
uma das pessoas que está bem à frente da comunidade de Manaus? Eu, assim, já o que? Vai fazer acho que uns 8, 9, não sei quantos anos. Assim, cada experiência a gente tira alguma coisa, né? É como se é um degrauzinho que você vai montando, né? Acredito que eu não cheguei no ápice, até porque eu acho que eu nunca vou chegar, porque eu acredito que o ser humano ele está todo o tempo se desenvolvendo, Buscando é, buscando melhorar, vivendo as experiências e pegando, né, o que é bom e o que é ruim para poder dar o próximo passo. Então, assim, eu já atuei diretamente com negócio social, né, o empreendedorismo social. Depois eu fui para uma startup que não necessariamente era uma startup de impacto social, ela era um negócio muito tradicional. Hoje eu atuo dentro de um grupo mexicano que está com expansão no Brasil, com esse foco de empreendedorismo. Hoje a gente está com uma ação com foco ambiental, né? É um grupo que dissemina o empreendedorismo em várias frentes. E assim, aqui no Brasil, atualmente, a gente está numa frente que é o Programa Jovem Empreendedor Florestal, né? O objetivo é identificar jovens que têm projetos de empreendedorismo com foco em florestas, né? Então, para manter a floresta em pé e desenvolver o empreendedorismo. É um projeto que a gente está desenvolvendo, a equipe que for selecionada vai para o México com tudo pago pela organização para se apresentar e depois, se tiver investidores interessados, ela volta para o Brasil e coloca o projeto à frente. Então, assim, eu já atuei em várias frentes, né? Acredito que a minha base na administração ela foi muito boa por isso, porque eu sou da área técnica, então, antes de fazer empreendedorismo, eu tinha uma visão das coisas. Acho que toda pessoa que, antes de fazer administração, perdão, acho que qualquer pessoa que fez tecnologia, acho que vai entender o que eu estou falando. A gente tem uma visão muito específica de tudo. Quando a gente faz algo que envolva gestão, administração, a gente tem uma visão mais aberta, consegue entender melhor e absorver melhor as coisas. E porque aí, a você sai partir... do nível de É, operação, você sai exatamente. do nível de resolver um problema de uma única área e começa a olhar como é que a empresa funciona, né? Sim, então a administração, eu acho que foi assim, um pontapé, né, que me jogou assim para o mundo. E aí eu passei por todas essas áreas. Hoje, aí tive a experiência do Makers, Fab Lab, hoje ainda tenho uma relação muito boa com todo mundo. E, enfim, já desenvolvi vários projetos e ações da área de educação empreendedora. E hoje a gente está aqui, né, iniciando uma nova startup com foco na educação, com essa pegada maker de academia de criadores. Então, assim, acho que todas essas vivências, essas experiências, elas contribuíram muito assim, para a forma como eu vejo o mundo, sabe? De vários sentidos, assim. E poder olhar assim, também com frieza para o ecossistema e entender que ele precisa crescer muito, sabe? Entender que a gente precisa fomentar mais ações, mas entender também que ele já deu um passo muito grande porque era no passado e que, se for comparar quando eu comecei para agora, a gente consegue enxergar um crescimento, mas também ter a frieza de olhar, ver onde que a gente tem que melhorar, ver o que a gente tem que corrigir, ver que ações que a gente pode fazer com a gente e sempre pensando na comunidade como um todo, sempre pensando que a gente aqui não é ecossistema, é ecossistema. Eu acho isso muito importante deixar claro, que a gente tem que pensar no propósito do local e sempre renovando as lideranças. Acho que isso é primordial em qualquer local, porque a gente está como líder, a gente não é líder, né? Assim, de um ecossistema, a gente está em um momento, e um momento que tem que ser passado, e que a gente que já passou em algum momento tem que apoiar os novos que estão chegando para novos desenvolvimentos e novos impactos. Então, acho que todas E essas minhas justamente isso. experiências Esse contribuíram para pessoal ter... que está chegando, o que que você geralmente tenta ajudar? Como é que você tenta ajudar? O que você diria para as pessoas que querem conhecer um pouquinho melhor, seja da comunidade daí ou de como o Brasil está atuando em negócios de impacto e negócios de inovação em geral? Assim, cheguei meio perdido, pessoal que chega meio perdido aqui.
Ah, tá. Não, para aqueles que querem atuar diretamente, posso até fazer um paralelo com os novos que entraram no Inovativa, né? Antes de se aplicar, os que se aplicaram, todos eles, os dois agora que entraram, a gente como líder, eles são novos, assim, de fato, no ecossistema. Sim, Algum tem uma startup agora, mas digo assim, de à frente enfim, né, muito iniciativas e tal. tempo ainda, né? E aí, particularmente para quem quer se envolver, o ponto que eu toco é se tudo isso tem a ver com o teu propósito, sabe? Porque uma vez que tem com o teu propósito, deixa de ser ego para ser um eco, para ecoar as tuas ações. Então, para quem quer se envolver diretamente, a primeira coisa que eu pergunto tem a ver com o teu propósito? Tu quer impactar de verdade o local, né? Tu quer fomentar isso? Tu quer ajudar a Manaus a crescer muito mais? Então, assim, as abordagens que eu faço, porque quando a gente toca no nosso propósito, né, toca no nosso objetivo, isso faz a gente refletir, seja para qualquer área, seja para empreendedorismo, qualquer coisa. Porque quando a gente tem um propósito muito bem definido naquilo que a gente quer, a gente não vai se isolar das pessoas, a gente vai buscar pessoas, a gente vai querer andar em conjunto, a gente vai querer impactar positivamente a cidade, né, as pessoas, o Brasil, o mundo. Então, assim, para quem quer se envolver dentro, seja no Amazonas ou no Brasil, é isso que eu abordo diretamente. Porque os conhecimentos, a gente vai aprendendo com a experiência, a gente vai aprendendo com as pessoas, a gente vai aprendendo com os Testando, livros, testando, né? Mas teu propósito de vida, ele não pode, a gente não pode ter dúvida disso, sabe? Porque quando a gente bate aquela dúvida, aí com certeza gera o ego, entendeu? Então, assim, é a minha percepção. E para pessoas que querem acompanhar, mas não se envolver, eu falo para que eles possam olhar todas as frentes. Não tem só uma frente certa, não tem só uma visão certa. Possa aproveitar todas essas visões, possam chegar próximo de várias pessoas, de várias iniciativas. Não existe uma pessoa certa, não existe uma verdade absoluta. Um ecossistema é formado por várias peças de um quebra-cabeça. Não é eu acho só que um... é Hã? fundamental você ter várias pessoas, várias iniciativas, e quanto mais tiver dentro de uma comunidade, de uma cidade ou de um estado, mais a gente consegue crescer, né? Exato, Então, exato, exato, tem exato. pessoas de locais diferentes que passam por problemas diferentes, então vão acabar tendo ideias, buscando soluções para coisas que a pessoa que não passa por ali todo dia não vai perceber e não vai sentir. Então, é por isso que a gente sempre tem que ter o máximo possível de iniciativas e tentar conversar uma com a outra Com para certeza. construir. É Por isso que a isso que gente eu está tentando fazer acredito que aqui. exatamente. Por isso que eu acredito na minha, assim, minha configuração de um ecossistema é um quebra-cabeça em que cada iniciativa é uma peça muito importante, né? Não é só uma peça do meio. Você coloca, faz um quebra-cabeça faltando peças, ele não é completo. Então, por que disso? Porque cada um ele contribui com algo diferente e juntos eles formam uma base. Teocado está falando alguma coisa? Eu conheço o pessoal da Teocado. Teocado em É isso. Manaus. Não sei se pode classificar como negócio social. Resolve o problema do varejo para entrar uma missão de inclusão financeira da população. O Teocados é a questão do troco, né? Que eles trabalham eu acho que no braço de inclusão financeira, sim. Tem que entender É, qual o foco principal deles, né? Mas talvez sim, justamente porque ele quer resolver um problema da sociedade. Ele não colocou um produto no mercado apenas porque sabe fazer ou porque acha que aquilo ali vai dar uma margem de lucro maior para ele, que é o sim, que a gente procura nos negócios tradicionais, né? sim, 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 sim. E assim, o exemplo que ele está dando, ele tem duas frentes aí. E não é obrigado a ter as duas frentes serem negócio social. São duas frentes que você está tendo e uma delas pode ter um alto impacto social, que é o caso da inclusão financeira. Então, na minha percepção, inclusão financeira é super negócio social. Com certeza. Entrou bastante gente durante esse tempo, durante esses 50 minutos que a gente está conversando, entrou e Já saiu. passou tudo isso? Meu Deus! E a gente conversou bastante para entender o objetivo é que a gente aqui no Pará, no Açaí Valley, tente se conectar cada vez mais com outras comunidades. Uhum. Eu acho que vocês sentem um pouco disso também aí, né? Sim, sim, com certeza. A região norte é um pouco afastada do resto do É, Brasil,
Então, o primeiro passo é a gente mesmo tentar se comunicar um com o outro. Então, a ideia aqui era te apresentar um pouco mais, contar um pouco dessa história de Manaus, do trabalho que vocês estão fazendo, para os seguidores aqui do Açaí Vale, para o pessoal da nossa comunidade conhecer, e para a gente levar isso como uma referência muito boa, como benchmark do que a gente pode fazer de interessante, o que a gente pode fazer de legal. A nossa comunidade ainda é muito nova. O ecossistema empreendedor em Belém está começando nos últimos poucos anos. A gente está organizando bem a comunidade, as pessoas, todas as diretorias da Açaí Valley estão trabalhando muito esse ano, mas acho que a gente tem muito para aprender, para entender do que vocês estão fazendo bem aí. E é justamente por isso que a gente está aqui hoje. Aí tem alguma coisa que você fala pessoal ainda para finalizar esses sim. minutos? Não, sobre Manaus, eu queria falar que aqui a gente está desde 2018, acho que isso, com uma ação que é do Polo Digital de Manaus, né? Todos sabem que nós temos o nosso polo industrial aqui, Sim. Mas nosso polo ele vive ameaçado, né? Então a gente nunca sabe até quando. E a gente também precisa fomentar outras iniciativas e outras ações, né? E aí a gente tem uma feira bem interessante, chama Feira do Polo Digital, se vocês tiverem a oportunidade de participar este ano. Ela acontece entre setembro, o primeiro ano foi novembro, ano passado foi outubro, mais ou menos essas datas, outubro e novembro. É um evento de uns 3 dias, onde existe área de startups. Este ano eles trouxeram umas negociações entre startups e investidores, algo bem legal que não teve na primeira. Tem palestras nacionais, internacionais, tem uma área de exposição, tem uma área onde a gente chama de arena, onde são realizadas oficinas e cursos tanto de desenvolvimento, quanto da área de cultura maker, quanto até a área de empreendedorismo. Existem competições. Então, assim, são 3 dias bem interessantes, assim, de muito aprendizado, muito conhecimento, muito networking também. Várias organizações, né, participando, universidades, que é muito importante sempre a academia estar próxima dessas iniciativas, o governo do estado, a prefeitura. Então, assim, fica o convite, se vocês puderem também participar, é muito interessante, assim. E, se eu não me engano, abre a submissão para fazer alguma atividade. Se de repente vocês tiverem interesse, eu posso verificar melhor. E também agradecer pela iniciativa. Belém, assim, está aqui do nosso lado, né, praticamente. São só 2h30, eu acho. Mas eu conheço Belém, eu sou apaixonada por Belém. E assim, fico muito feliz dessa iniciativa, né, de a gente poder estar trocando experiências, conhecimento, e que a gente possa... comunidade no Sudeste, mas eu acho que a gente precisa realmente chegar cada vez mais perto da nossa região norte também. A gente tem pessoas muito parecidas e problemas muito parecidos para trabalhar, né? Sim, sim, com certeza. A gente está aqui na região norte, né, com problemáticas similares, talvez com contextos, né, bem peculiares e diferentes, mas eu acredito que se a gente for muito mais próximo, né, as comunidades forem muito mais próximas, a gente pode unir forças e ter um impacto muito maior, não só apenas da cidade ou do estado, mas o impacto da região norte como um todo, né? Exatamente. Porque a gente, como nortista, ainda sente um pouco essa diferença ainda para as outras regiões. Com toda certeza. Mas olha, foi um papo muito bom. Obrigada pela disponibilidade. E para a galera do Açaí Valley que está vendo, ou quem vai assistir depois, que a gente vai mandar o vídeo também, eu espero que tenham conhecido bastante aquilo que eu conheci aqui agora, de entender o tamanho do trabalho que vocês estão fazendo em Manaus. E o contato fica aberto para todo mundo que queira conhecer um pouquinho mais também de Belém e para quem queira conhecer a comunidade de Manaus. Que legal, espero voltar em breve para Belém. Pode voltar e vai ter muita coisa por aqui esse ano. Que legal. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, agradecer ao Paulo. Tá bom. Você então, também pela atenção. Tudo bem, então. Boa noite para todo Boa mundo. noite. Até mais. Até.